A tradição cristã, ao longo dos séculos, acumulou uma variedade de doutrinas e interpretações teológicas. E essa diversidade pode enriquecer, mas também pode confundir, especialmente quando determinadas doutrinas elas têm se afastado do evangelho puro e simples. Muitas vezes, ideias modernas são revestidas de linguagem bíblica, mas negam as verdades centrais da fé cristã. Daí a importância de conhecer a doutrina apostólica. Além disso, também existe o perigo das doutrinas que distorcem a natureza de Deus, né? Por exemplo, nós temos aí grupos que negam a Trindade, a divindade de Cristo ou a suficiência da graça, que estão na prática pregando um outro evangelho. É necessário reconhecer que nem todo ensino popular ou bem produzido é saudável espiritualmente. Hoje vamos abordar a lição 13 para a classe de jovens, que vai ter por tema o discernimento do cristão. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Irmãos, chegamos hoje à reta final do trimestre da classe de jovens, que tem por tema Entre a Verdade e o Engano, irmãos, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Irmãos. Foram 13 lições, irmãos, hoje para encerrar a lição 13, Aí foram lições muito boas, lições muito profundas em questão teológica, em questão filosófica também, tá? Porque são ensinos filosóficos, que estão aí no dia a dia cristão, que tentam se opor à palavra de Deus, irmãos. São coisas que são sorrateiras, que são sutis. É importante você rever, de novo, mais uma vez, a lição mais uma vez, da lição 1 à lição 13, e ver que lá tem coisas para nós de grande importância, professor e aluno, que vão nos dar um auxílio no nosso dia a dia cristão. Por quê? Nós temos que defender a nossa fé, tá? E defender com ousadia, defender com liberdade, defender com autoridade, defendê-la com graça. E aqui em nosso canal temos abordado, irmão, um assunto de grande importância para você, professor, tá? Assunto muito bom para a classe de adulto, classe de jovens também, como esse aqui de hoje, lição 13, E também, meus irmãos, que conteúdos para você, professor, formar-se em questão pedagógica e teológica, tá? Aqui temos aqui também no nosso canal o nosso novo CAPED, curso para professor, tá? É um CAPED teológico e pedagógico de graça, irmãos, com matéria por ser gratuito, apostilas, material visto a você ter uma aula por excelência, aprofundar-se mais nas suas aulas. Então, aqui no nosso canal tem uma playlist chamada Novo CAPED. É um curso para professor de escola dominical, irmãos. É muito bom e muito útil. Então vai lá, procura aqui no nosso canal, aqui tá a nossa playlist do Novo CAPED. Vale muito a pena. Toda semana lá entra para você um curso novo, uma aula nova, tá? Estamos já na aula 3. Vai entrar agora a aula 4. Semana agora que vem. A aula 4 vai entrar agora. Tá bom? Não esqueça. Inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo. Ative o sininho, porque é importante, tá? Ativar o sininho. E também comentar aqui embaixo e compartilhar a aula. 13, irmãos, tem assim por tema o discernimento do cristão. Olha aqui, lá tem assim por texto principal. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 14, irmãos, diz assim um texto. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, tá, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mais uma vez, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha aqui, o mantimento sólido aqui no texto, irmãos, refere-se à doutrina profunda e inacessível aos neófitos na fé. Olha só, tá? Perfeitos, no grego teleios, a maturidade espiritual. Nós temos que ser maduros espiritualmente, irmãos. Não deixar se levar por qualquer doutrina que nós ouvimos lá fora, tá? Alcançada pelo crescimento
não é perfeição sem pecado, não é isso não, tá? Aqui esse perfeito é maturidade espiritual, tá, ok? Aqui ter o sentido, né, exercitado é o discernimento, que não é automático. É uma habilidade muscular desenvolvida pelo uso constante da palavra de Deus, irmãos. Então aqui o nosso texto principal, ele fala o quê? Aqui nos mostra a maturidade espiritual, expressada pelo termo grego teleios, tá? Não é um estado de estagnação contemplativa, mas é o ápice de um processo educativo onde o crente deixa o leite das doutrinas básicas para o digerir o alimento sólido da revelação profunda. Este exercício dos sentidos espirituais exige uma prática constante e intencional, olha aqui, permitindo que a percepção do cristão vá além da superfície, das aparências enganosas. Como guardiões da doutrina, somos exortados a desenvolver uma vida espiritual que identifica a sutileza do erro, mantendo o coração ancorado na verdade eterna de Deus. Somente através desse desenvolvimento o jovem cristão poderá permanecer inabalável, com a fé, né, uma fé inteligente, com coragem e fervorosa devoção. O discernimento é, portanto, a marca que alcançou a plenitude da inteligência em Cristo, separando o sagrado do profano. A lição 13 tem a simples leitura semanal. Segunda-feira, 1 João 4:1. Terça-feira, Mateus 24:24. Quarta-feira, João 7:24. Quinta-feira, João 16:13. Sexta-feira, Tiago 1, versículo 5. E sábado, 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Vamos lembrando que o nosso material visual, os nossos slides, os nossos banners, tá? Também o nosso material aqui em texto no nosso vídeo, tá aqui embaixo, ó, na plataforma, tá bom? Assinatura mensal ou trimestral. O valor é um valor bem acessível, tá? Para a classe de jovens. Olha aqui. Vamos lá para nossa introdução, irmãos. Eu não vou ler lição em classe, tá? Eu vou aplicá-la. Olha só. Anota aí. Ao encerrarmos o trimestre, aqui temos uma exigência, né, de uma compreensão estratégica do discernimento como uma virtude culminante no combate às falácias ideológicas contemporâneas, tá? Após analisarmos a estrutura do materialismo, do humanismo e das teorias progressistas, o discernimento se apresenta não como uma posição intelectual, mas como uma necessidade vital para a sobrevivência da fé ortodoxa. Sem essa percepção espiritual aguçada, o cristão torna-se vulnerável aos ataques sutis que buscam relativizar o absoluto e secularizar o sagrado, perdendo sua identidade em meio ao caos cultural. A necessidade de discernimento é um tema recorrente desde as comunidades do Novo Testamento, que enfrentavam o gnosticismo nascente e os rudimentos do mundo, mencionados em Colossenses 2:8. Lá Paulo advertia aos colossenses sobre o perigo de serem feitos presa por meio de filosofias vãs, que, embora pareçam sábias, estavam fundamentadas apenas em tradições humanas e não em Cristo. Historicamente falando, né, a igreja ela sempre floresceu quando soube distinguir a revelação divina das especulações filosóficas da sua época, mantendo-se pura diante das pressões do sincretismo religioso. Essa vigilância, irmãos, histórica, ela serve de lição para a geração atual, porque que enfrenta desafios semelhantes sob novas nomenclaturas tecnológicas e sociais. O discernimento histórico nos ensina que o erro muitas vezes se disfarça de progresso para seduzir os incautos. Olha aqui, irmãos, para poder termos uma introdução mais dinâmica, eu criei aqui esse visual aqui sobre o perigo por trás das telas. Como identificar, como discernir os falsos profetas, né, pregadores da internet. Olha aqui. Eles possuem máscaras de engano, são perigos ocultos, irmãos, tá? Irmãos, aqui só que um ponto aqui, nem todo pregador online ele é falso profeta, irmãos, tá? Mas é a maioria, né, de profetado online, que fazem revelação online, é falso profeta, tá? Cuidado, olha aqui. Os pregadores mascates, né, os que falsificam a fé. Eles são líderes que agem como mercadores, priorizando o lucro e o próprio interesse em vez da verdade. Eles trazem um evangelho água com açúcar. Já viu isso aqui? Mensagens que evitam temas como pecado,
Evito falar de arrependimento para não afastar seguidores e curtidas. Eles são lobos em pele de cordeiro. São indivíduos que ostentam justiça exterior, mas são movidos por orgulho, insegurança e desejo de aceitação. Nós temos que ter em nós o escudo, né, para discernir. Qual é o escudo nosso de discernimento? O primeiro escudo, o crivo da palavra de Deus. Nenhuma interpretação moderna deve ser aceita se contradizer os ensinamentos claros e imutáveis da palavra de Deus, irmãos, tá? Segundo escudo, a avaliação do fruto e não do carisma. O verdadeiro sucesso não é a fidelidade a Deus. Não é o número de seguidores, os resultados rápidos, né? Mas é o quê? Mas é ser fiel a Deus. Terceiro crivo, né? A dependência do Espírito Santo. O discernimento não é apenas intelectual, mas uma percepção sobrenatural que enxerga, né? Para poder enxergar além das aparências enganosas. Então tá aí, o crente, ele tem que ter um escudo para poder discernir, tá? O que é de Deus não é de Deus, irmãos. Ok? Estamos numa época onde há muitos falsos pregadores, onde há muitos falsos profetas, como nunca houve antes, irmão. Tem muito crente caindo nessas lábias, tá? Nas falácias. Então, palavra de Deus, avaliar o fruto e não o carisma, tá? E se é ou não alguém que depende do Espírito Santo, irmãos. Ok? Discernir, não de maneira intelectual, mas com uma percepção espiritual, para enxergar além das aparências enganosas. Tópico 1 tem por tema a necessidade do discernimento, né? Porque a vigilância é a marca vital do cristão na pós-modernidade. Olha aqui, irmãos, tópico 1, primeira parte, tem por tema numerosos ensinos. Olha isso aqui. O discernimento é a primeira linha de defesa contra o veneno disfarçado da ideologia, tá? Que tentam substituir a verdade bíblica por conveniências temporais. Como uma sentinela espiritual, discernimento detecta a presença do erro antes que este se infiltre no coração do crente, permitindo uma resposta firme e fundamentada na rocha. Tá? A multiplicidade de ventos doutrinários, descrita em Efésios 4,14, revela um cenário de estabilidade teológica que exige prontidão. O termo grego didascalia é usado para definir a natureza do ensino, que na visão bíblica deve ser saudável, nutritivo para a alma redimida. Entretanto, quando a didascalia é corrompida por interesses humanos, ela se torna um instrumento de confusão e erro mortal. O cristão que não exercita o discernimento, ele acaba sendo levado por qualquer novidade teológica que promete uma resposta imediata. Entendeu? Essas doutrinas estranhas muitas vezes utilizam terminologias bíblicas para camuflar conceitos puramente materialistas ou relativistas. Por isso, a maturidade exige que saibamos distinguir o ensino que provém de Deus, né, daquele que é fruto da imaginação caída e depravada do homem. O perigo reside na sutileza com que esses ensinos são apresentados. Muitas vezes eles usam o quê? Eles vêm apelando para a emoção ou para a busca por relevância cultural. Sem uma base sólida, o jovem é facilmente enganado por discursos que parecem inteligentes, mas que carecem de unção e verdade do Espírito Santo. O discernimento atua separando o trigo do joio no vasto campo das ideias que circulam nas universidades e redes sociais. Olha aqui, irmãos, a tradição cristã, ela acumulou rica teologia. Isso aqui é inevitável, isso aqui é uma coisa que não tem como discutir, tá? Mas também sofre investidas de falsificações. A teologia acumulada, tá? Ela hoje sofre muitas falsificações. Aqui o desafio pastoral de hoje não é combater o ateísmo explícito, mas o sequestro da linguagem bíblica para promover filosofias humanistas. Discernir é resgatar a exclusividade e a centralidade de Cristo. Porque, olha aqui, a teologia pura, ela é centrada em Cristo, tá? Mensagem da cruz, ela traz apelo ao arrependimento e foco na glória de Deus soberana, ok? As ideologias invasoras, elas reduzem o evangelho à autoajuda, elas relativizam o pecado e o bem-estar do ser humano como foco principal. Tá aí a diferença, irmãos.
Enquanto a doutrina pura, a doutrina bíblica, ela traz Cristo no centro, ela traz cruz, né, renúncia, ela traz o apelo ao arrependimento e foco na glória de Deus. A ideologia invasora, ela modificou tudo. Para quê? Porque ela mudou. Ela traz um evangelho que reduz em alta ajuda, tá? Relativiza o pecado, tudo hoje é permissivo. Olha que problema. E traz o bem-estar do ser humano como foco principal. Cuidado, irmãos, tá? São numerosos ensinos falsificados, tá? Uma teologia que começou boa, que hoje sofre investidas de falsificações. Olha aqui, irmão, tópico 1, parte 2, tem assim por tema advertência bíblica. Anota aí. As advertências paulinas contra o outro evangelho, em Gálatas 1:8, vai demonstrar, né, a severidade com que a deturpação da mensagem cristã deve ser tratada. Lá Paulo chega a declarar anátema qualquer um que pregue algo diferente do que foi estabelecido pelos apóstolos, independentemente de sua autoridade aparente. Essa intransigência apostólica não era falta de amor, mas era excesso de zelo pela verdade que salva o pecador. O outro evangelho, né, muitas vezes se manifesta como um evangelho secularizado, focado apenas no bem-estar do terreno e também nessa necessidade de arrependimento. Tais versões diluídas da fé despojam a cruz de seu poder transformador e reduzem Cristo é um mero personagem histórico, exemplo ético. Quando o crente discerne biblicamente, ele passa a identificar essas distorções e reafirmar a totalidade da obra de Cristo na cruz. Ignorar, né, as advertências bíblicas é abrir as portas para o naufrágio da fé, como ocorreu com muitos ao longo da história da igreja. A Bíblia, ela vai nos instruir a não sermos ingênuos, mas a mantermos os olhos abertos para as sutilezas do engano que buscam perverter o caminho. O discernimento cristão é a resposta obediente a esse chamado de vigilância constante contra as vãs sutilezas que negam a eficácia da piedade. Para podermos termos uma avaliação contínua, né, para vós espírito, é sinal de que não é rebeldia, não é ser rebelde contra a igreja, irmãos, tá? Nós temos que avaliar a mensagem. Muitas vezes nossos dirigentes, nossos pastores trazem para o altar pregações distorcidas. A pregação do dízimo que tem que ser obrigação, por exemplo. Se não dizimar para o inferno, não é, irmãos, isso é heresia. Então nós temos que ter o crivo. Tem que ter uma avaliação contínua, isso não é ser rebelde não, tá? Mas é imperativo bíblico. Jesus advertiu sobre os falsos profetas que estão lá no meio da vida disfarçados. O crente tem que examinar o caráter, as motivações e o nível de submissão do mensageiro à autoridade bíblica, tá? Olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Filtro 1. Observe o caráter. Olha só, filtro 1. Observe o caráter e devoção. O mensageiro é honesto? Ele tem frutos do Espírito Santo? Ok. Segundo filtro, a motivação. O foco da mensagem é honra a Cristo ou honra a si mesmo? É para promover Jesus ou para se promover? Olha o filtro. Terceiro filtro, ele é fiel à palavra. O ensino submete-se de forma absoluta à Escritura. Aquela pregação, aquela doutrina, aquele ensino, ele está de acordo com a palavra de Deus, irmãos? Ou está só camuflando? Então, três filtros, né? O caráter e devoção, as motivações por toda a mensagem, tá? E fidelidade à palavra de Deus. Aqui no 1.3, né, tem assim por tema a proteção do rebanho. O discernimento, ele possui uma função vital na preservação da identidade coletiva da igreja, frente ao secularismo agressivo, né, que tenta moldar o comportamento dos fiéis. Quando uma comunidade de fé perde a sua capacidade de discernir, ela começa a mimetizar os padrões do mundo, perdendo o seu sal, tá? Não tem mais sabor de sal. A proteção do rebanho depende de líderes e membros que saibam identificar a infiltração de ideologias corrosivas na liturgia e no ensino. A preservação da sã doutrina atua como uma âncora que impede que a igreja seja arrastada pelas correntes do pensamento pós-moderno e fluido.
Ao discernir corretamente as intenções por trás dos movimentos culturais, a igreja pode se posicionar de forma profética, denunciando o pecado e oferecendo vida. Isso fortalece o senso de pertencimento e a unidade doutrinária entre os irmãos que compõem o corpo místico de Cristo. O secularismo, ele tenta silenciar a voz da igreja, rotulando as suas convicções como antiquadas ou ofensivas, mas o discernimento revela que a pregação é eterna do Evangelho. Ao proteger o rebanho, o discernimento garante que a próxima geração receba o depósito sagrado da fé sem as contaminações do espírito da Babilônia. É dever de cada obreiro zelar pela integridade espiritual daqueles que estão sob os seus pastoral. A necessidade imperiosa da vigilância nos conduz diretamente às fontes legítimas de onde emana tal percepção espiritual. Olha aqui, irmãos, o escudo da verdade, protegendo o rebanho contra o engano, irmãos. De que? Olha aqui, ó, olha só, aqui no visual. A ameaça da ideologia, o ataque. São flechas do engano humano. Sistema de ideias que tentam explicar o mundo sem Deus no centro, irmãos. Tira Deus de tudo para explicar a verdade humana. Tá? Outro ataque, o ataque à fé cristã. Ativismo moral, materialismo e teologias que dilui o poder transformador do evangelho, irmãos. Eles diluem o evangelho. Tá? O perigo do secularismo. Ideologias que buscam reinterpretar a Bíblia para poder agradar a cultura moderna e o ego, irmãos. Olha aqui o ataque, irmãos, tá? Aí vem aqui a proteção, a defesa, a palavra como escudo. A verdade revelada em Cristo é a única base imutável para vencer o erro. O dom de discernimento, a capacidade dada pelo Espírito Santo para distinguir entre a verdade divina e o engano. Olha aqui, a vigilância coletiva. Líderes e famílias atuam como guardiães, protegendo as ovelhas de lobos e doutrinas estranhas. Ideologia humana, ela tem origem, que é a razão em cultura caída. Tem duração, que é qual? O modismo passageiro. E tem por efeitos a confusão e naufrágio na fé. A palavra de Deus, o escudo, tem por origem a revelação divina inspirada. Tem duração permanente para sempre, tá? E tem por efeito proteção, paz e salvação, protegendo o rebanho contra os enganos ideológicos. A palavra de Deus e o Espírito Santo constituem os marcos reguladores inegociáveis para a percepção da verdade no meio da confusão ideológica. Não há discernimento legítimo fora da revelação escrita ou iluminação do Consolador, que guia o cristão em toda a verdade conforme a promessa infalível de nosso Jesus Cristo, tá? Primeira fonte de discernimento, Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, funcionando como o canônico, o padrão pelo qual todas as ideias devem ser medidas. O termo grego graphe sublima a autoridade dos escritos sagrados como revelação inspirada por Deus, possuindo primazia sobre qualquer filosofia humana secular. Se uma ideologia não suporta o exame da Escritura, ela deve ser prontamente rejeitada pelo cristão que deseja agradar o seu Criador. Conforme Nancy Pearson ressalta, o discernimento bíblico começa com o evangelho centrado na criação e não apenas na queda. Devemos reconhecer o ser humano como uma obra-prima divina antes de analisarmos sua depravação. Por isso, nos dá o padrão original da dignidade. Ao conhecermos profundamente os decretos divinos, desenvolvemos uma imunidade teológica contra discursos que buscam redefinir a moralidade absoluta, A autoridade da Bíblia sobre ideologias absolutas, pois ela precede do Criador que conhece a estrutura da realidade perfeitamente. Quando nos submetemos ao texto bíblico, a nossa mente é renovada. Os nossos sentidos são treinados para perceber a sutileza do engano materialista. O cânon bíblico é a única garantia de que não seremos seduzidos por falsas luzes que emanam do abismo da ignorância humana. Olha aqui, irmão, de novo aqui, ó. Tem que filtrar, olha só. Filtrar experiências, filtrar novas revelações,
filtrar filosofias. Para quê? Para que a verdade venha a ser pura. Tá? As escrituras são as normas normatizantes de toda a fé e prática. Nenhuma revelação moderna, experiência transcendental ou consenso cultural possui autoridade para suplantar a clareza bíblica. O discernimento autêntico exige intimidade literária, tá? Devocional com a palavra. A mente saturada da escritura percebe instantaneamente a dissonância do engano. Quando a minha mente ela está firme na palavra de Deus, quando eu busco conhecer a palavra de Deus, eu percebo de maneira instantânea aonde está a fonte do engano. Primeira fonte, né, para discernir as coisas, né, discernimento, é a escritura sagrada, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tem muito irmão sendo enganado porque não quer ler Bíblia. Tem muito irmão sendo enganado porque não quer conhecer Bíblia. Tem muito irmão sendo enganado por pastores, por lideranças, porque não quer conhecer a palavra de Deus, irmãos. Não quer ser enganado? Leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia. A segunda fonte é quem? O Espírito Santo. Por quê? A operação do pneuma é essencial no processo de desenvolvimento, de convencimento da verdade e na conversão do dom de discernir os espíritos, tá? Na tradição pentecostal clássica, este dom não é uma mera intuição natural, não é a perspicácia humana, mas é uma dotação carismática subnatural. Ele capacita o crente a identificar se a fonte de uma manifestação ou ensino é divino, humana ou diabólica. Ó, 3 espíritos: ensino, humano, divino ou diabólico. Tá? Olha aqui. Sem essa iluminação, a leitura da Bíblia pode se tornar apenas um exercício acadêmico estéril e desprovido de vida espiritual. É o Consolador que vivifica a palavra em nossos corações, concedendo-nos sabedoria necessária para aplicar princípios bíblicos às crises éticas modernas. Ele nos alerta interiormente através do testemunho do Espírito quando algo confronta a santidade e a justiça de Deus. Nós temos uma bússola, irmãos, que mapeia o terreno da palavra de Deus. Não é ler somente a Bíblia. É pedir para Deus direção e discernimento ao ler a Bíblia. O Espírito Santo, o autor da revelação, ele jamais vai agir em contradição à Bíblia. Irmão, chegou num culto aonde o pregador está com uma pregação esquisita, está com um movimento esquisito, irmãos, põe isso no teu coração. O Espírito Santo, aquele que revelou a Bíblia, aquele que é o autor da Bíblia, ele nunca age em contradição à sua revelação. Tá? Ele guia a igreja em toda a verdade, opera de forma sobrenatural, concedendo dom para quê? Discernir os espíritos. 1 Coríntios 12:10. O discernimento é a fusão perfeita da letra inspirada com a luz interior do Consolador, identificando a origem exata de qualquer manifestação espiritual, se é de Deus ou se não é de Deus, irmão. Tem muito pregador só de movimento, só de barulho, só de blá blá blá. Foge. A palavra tem que ter essência, tem que ter revelação por Deus inspirada, não pode ser por homem inspirado. De novo, Tiago diz: espírito humano, espírito de Deus e espírito diabólico. São 3 manifestações que podem ocorrer na igreja. Temos que discernir se é o homem, se é Deus ou se é o próprio diabo falando na boca do homem. Discernimento é tudo. Para fechar aqui o 2, né, o 2.3, outro meio, né, de discernir, através de como? Da maturidade cristã. Olha aqui. O processo de amadurecimento, identificado no grego como teleotés, é o resultado direto da prática constante da obediência à palavra de Deus. A maturidade cristã não é medida pelo tempo de conversão cronológica, mas pelo quê? Mas pela capacidade de aplicar a verdade divina às decisões mais complexas do dia a dia. O crente maduro é aquele que já exercitou seus sentidos espirituais para não ser mais jogado de um lado para o outro, irmãos.
Esse crescimento espiritual exige esforço, dedicação no estudo bíblico e na vida de oração fervorosa, criando uma base que resiste ao secularismo. A teleotés manifesta-se quando o crente prefere a aprovação de Deus ao aplauso passageiro do mundo, mantendo-se firme sobre a perseguição ideológica. É a maturidade que nos permite digerir o alimento sólido das profecias, das doutrinas que exigem renúncia e santificação. Olha aqui, o discernimento não é um exercício meramente contemplativo, mas é uma virtude ativa que exige do cristão um posicionamento ético e moral inegociável. Praticar o discernimento significa traduzir a percepção espiritual em ações concretas que cumpram a nossa vocação no mundo, preservando a integridade da fé diante das mudanças sociais. Tá? Olha aqui, o 3.1. Julgar corretamente. O comando bíblico examinar tudo é ordem bíblica. Tem que examinar tudo, irmãos, julgar tudo mesmo. Pressupõe um rigoroso processo de avaliação espiritual antes de qualquer aceitação de novas ideias. Mas esse negócio não julguei para não se... Isso aí é uma séria distorção bíblica. O cara tá pregando heresia, pregando mentira, pregando engano, falando, não julguei para não ser julgado. Irmãos, examinai tudo. Tudo mesmo. O termo grego utilizado aqui é dokmazo. Examinar dokmazo, que é o quê? Refere-se ao ato de testar a pureza dos metais preciosos para verificar se eram legítimos, irmãos. Ouvir uma pregação, examinar, irmãos. Olha aqui, o grego dokmazo, teste sempre se aquela pregação, se aquela mensagem ela é realmente legítima de Deus. Assim, o cristão deve submeter cada ideologia ao fogo da palavra de Deus, para poder provar sua real validade e origem. Julgar corretamente não significa ser hipercrítico, mas é ser zeloso com o que é permitido entrar na mente e no coração da igreja. A dogmazo espiritual exige que não aceitemos discursos atraentes apenas por sua estética, mas que investiguemos suas raízes teológicas e seus frutos morais. O rigor nesse julgamento é a garantia de que reteremos apenas o que é bom e agradável ao nosso Senhor e Salvador. Essa prática impede que a igreja seja contaminada por ensinos que parecem bíblicos, mas na verdade são vãs sutilezas humanas e mundanas. Visual. Um coração com a lei, né, com o juiz. Né, a lei, a verdade lá, né, sendo examinada. Olha só. Discernimento versus hipocrisia. Uma é baseada em impressões superficiais, né, hipocrisia. Ocorre quando julgamos apenas pelo que vemos, sem análise profunda da verdade. Discernimento, ele tem por fundamento a palavra de Deus, que é o qual utiliza a Escritura como padrão absoluto para distinguir entre o certo e o errado. A hipocrisia, criticar o próximo com rigor enquanto se ignora os próprios falhas e pecados. Discernimento, antes de apontar o erro alheio, o cristão deve examinar o seu próprio coração. Mateus 7:5. Hipocrisia, decisões baseadas em sentimentos momentâneos ou simpatias pessoais em vez de justiça objetiva. Discernimento, um processo lento e criterioso feito com oração e submissão ao Espírito Santo. Olha aqui, tá? Quando eu julgo com hipocrisia, as minhas emoções e opiniões, né, têm por fonte emoção e opinião. Julgo com hipocrisia, o meu foco é o erro do próximo. Ao julgar com hipocrisia, a minha atitude é de rigor e condenação. Mas quando eu julgo com visão bíblica, né, a minha fonte é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia é meu crivo. O foco, a verdade e autoexame. E a atitude, humildade e restauração. Olha aqui o 3.2. Cuidado com as emoções. Cuidado, irmão, tá? Existe um chamado subjetivismo pós-moderno. Olha isso aqui. Ele tenta elevar o sentimento ao status de verdade absoluta, promovendo o lema enganoso: se eu sinto, logo é verdade.
Contudo, o discernimento cristão contrasta essa fluidez emocional com a objetividade inabalável da revelação divina registrada nas páginas sagradas. As emoções são componentes da nossa natureza, mas não podem servir de guia supremo para a fé, pois são frequentemente enganosas. Como John Lennox observa, o pós-modernismo cai em uma contradição fatal ao afirmar categoricamente que não existem categorias universais de verdade. Confiar apenas no sentimento leva ao erro e o afastamento do perdão bíblico de santidade, conforme vemos nas ideologias contemporâneas de gênero. O discernimento nos ensina a subordinar nossos afetos à vontade revelada de Deus, buscando uma espiritualidade que seja inteligente. O cristão deve estar atento para não ser manipulado por discursos que apelam exclusivamente para o sentimentalismo em detrimento da sã doutrina. Ao protegermos nossas emoções com a verdade bíblica, estamos evitando o perigo de abraçar heresias modernas por causa de uma suposta experiência espiritual subjetiva. Muitas heresias, elas sobrevivem parasitando o carisma, são parasitas do carisma, promovendo emoções catárticas, né? Contudo, o choro e a euforia não legitimam uma doutrina. O coração não redimido é enganoso. O verdadeiro discernimento acolhe a emoção como dádiva, mas o subjuga ao rigor frio da palavra de Deus. A verdade não é o que nos faz sentir bem, mas o que nos alinha com a cruz, irmãos. Tá? A verdade não é o que nos faz sentir bem, mas o que está nos alinhando à cruz, à renúncia, ao arrependimento. O coração enganoso baseia-se na euforia, no choro, em empolgação momentânea. Agora, a mente renovada, ela submete todas as experiências ao filtro objetivo e frio da palavra de Deus. Mente renovada, coração enganoso. A nossa mente tem que ser renovada. Para poder fechar a lição de hoje, na lição 13, também um trimestre, a obediência à verdade. O discernimento, sim, a prática da obediência resulta em um intelectualismo estéril ou em um farisaísmo que conhece a lei, mas nega o seu poder, irmãos. É fariseu. Eu conheço a palavra de Deus, mas nega a sua essência. É fariseu. Tá? Conforme a comissão cultural definida por Charles Colson e Nancy Pearcey, o nosso chamado não é apenas crer, mas é ordenar ao mundo sobre a verdade. O discernimento deve nos levar a agir para redimir a cultura e as esferas sociais para Jesus Cristo. Na prática da verdade, né, é o que realmente liberta o homem das amarras ideológicas e dos vícios morais. Está lá em João 8,32. O discernimento nos mostra o caminho reto, mas a obediência é o ato de caminhar nele, enfrentando as consequências de ser fiel. Tem consequência de ser fiel. Somente quando a verdade se torna ação visível é que o crente passa a valorizar mais a vontade divina. Tá? Quem discerne e obedece permanece firme quando as tempestades ideológicas atingem a fundação da sociedade contemporânea de forma progressista. Essa prática constante nos prepara para o selo final da lição e para a prestação de contas diante de Deus. O discernimento, quando praticado com obediência, ele se torna a nossa maior ferramenta de resistência e de transformação social no reino de Deus. Obediência à verdade. Uma cosmovisão integrada, né, a verdade total absoluta, o sagrado e o secular. Olha aqui. Conhecer sem praticar é auto-engano, irmãos. Eu conheço a Bíblia, mas não pratico é auto-engano. Tá? Tiago 1,22. A verdadeira blindagem contra a corrupção secular é viver a cosmovisão bíblica integralmente. Devemos vencer a falsa dicotomia que isola a fé ao sagrado e entrega o secular ao mundo. O crente que obedece, ele reconhece a palavra como verdade total, imunizando-se contra os enganos de nosso tempo. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus,
Quando eu pratico a palavra de Deus, eu estou fazendo o quê? Estou me imunizando contra os enganos do nosso irmão. São muito engano, são muitas falácias que estão aí em nossas igrejas, em nossas escolas, em nossos dia a dia, que estão cada vez mais entrando com força, tá? Dentro da palavra, dentro dos nossos corações. E quanto mais eu conheço a palavra, obedeço a palavra, eu estou me imunizando contra esses enganos sutis. Para poder concluir, está aqui, né, a decisão pela verdade. Em um cenário de apostasia, onde o engano veste as roupas de verdade, o discernimento é a linha de defesa que separa a igreja viva do mundo em ruínas, irmãos. A fidelidade exige mais que boa intenção. Ser fiel é mais que boa intenção. Exige antes mentes saturadas pela palavra de Deus, corações forjados na fornalha do Espírito Santo e mãos calejadas pela obediência implacável. Tá aí, irmãos, lição 13, não é? Lição 13, uma lição muito boa. Lição 13 foi sobre o nosso discernimento cristão. Tá aqui o trimestre, ó, muito bom. Tá material muito útil. Guarde em sua estante, não jogue fora, porque isso aqui é útil para futuras consultas, irmãos. E agora vem quem? O próximo trimestre, que é qual? Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Lições espirituais no livro de Juízes. Também um trimestre bom demais. Olha aqui, lição 1. Livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Lição 2. Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Lição 3. Clamor e libertação à liderança de Otoniel. Lição 4. Eude e Sangar, Deus usa os improváveis. Lição 5. Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. Lição 6. Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. Lição 7. O fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Lição 8. Jefité, de rejeitado a libertador. Lição 9. Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Lição 10. Sansão entre vitórias e derrotas. Lição 11. Crise espiritual e a falsa religiosidade. Vamos só, a falsa religiosidade. Lição 12. Tempos de decadência moral e maldade. Lição 13. Esperança em meio ao caos, aguardando a vinda do rei. Tá aí o próximo trimestre para a classe de jovens sobre o livro de Juízes. Muito bem, trimestre muito bom, tá? Aqui no nosso canal, toda semana, uma aula nova, uma aula que vai te auxiliar, que vai te ajudar. Então, inscreva no canal e compartilhe esta aula, irmãos, que é coisa boa, tá bom? Fique na paz e até a lição 1 do próximo trimestre, se Deus quiser, em nome de Jesus.